24 Guild Wars capítulo 70, Pureza e Herança. Autor, Cotário. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site e link na descrição. 95%. Que número? Apenas 5% a mais e Draco seria a encarnação literal de Lúcifer. Com 95%, ele não estava longe disso também. A cobra na mesa ficou chocada ao ouvir isso, o que significa que poderia entender a linguagem humana. Esse fato foi o que surpreendeu Draco muito mais do que saber de sua linhagem. Phil riu e deu um tapinha gentil na cabeça de sua cobra de estimação, falando com ela em uma linguagem estranha e rouca. Draco ficou surpreso ao descobrir que mesmo que a língua fosse completamente estranha para ele, o agora acordado dragão negro conseguia entendê-la. Embora eles não estivessem conectados corretamente e só pudessem transferir sentimentos, bem como uma forma simples de correspondência, Draco foi capaz de entender o que Phil estava dizendo aproximadamente. Ele é meu sobrinho, Draco. Não sabemos sua afinidade exata com Serpentina, então você pode ajudá-lo a descobrir? Quando a cobra de cor azul ouviu isso, seus olhos primeiro brilharam com admiração e depois com gentileza. Como Draco era parente direto de seu parceiro, ele era tão bom quanto sua família. Phil se virou para Draco e viu que ele tinha uma expressão estranha no rosto. Oh, desculpe por isso. Nós da facção Serpente Deus podemos nos comunicar com serpentes de qualquer tipo. Já que você provavelmente não tem ideia do que dissemos, pedi a minha cobra de estimação para verificar sua afinidade serpentina. Draco já sabia disso, mas não queria que ela soubesse que sua linhagem já estava se recuperando. Ele estava esperando que ele fosse liberado para poder começar a praticar seu uso. Como ele obviamente começou bem atrás de todos os outros membros da linhagem, ele estaria em desvantagem. No entanto, a força de sua linhagem compensou isso 10 vezes, já que ninguém poderia afirmar ter uma pureza de linhagem em seu nível. Como minha afinidade serpentina pode ser verificada? Draco perguntou com os braços cruzados. Phil sorriu maldosamente. Porque com uma pequena mordida suave, é claro. Draco ergueu uma sobrancelha. Uma mordida de uma cobra venenosa não é tão gentil, querida tia. Tanto Phil quanto sua cobra não pareceram impressionados com a reclamação de Draco. Este sobrinho aqui, você deve estar com tanto medo. Porque sua tia, eu, envenenaria você assim sem motivo. Além disso, você pode ao menos ser envenenado. Sua linhagem pode ser inacessível, mas isso diz respeito apenas aos aspectos sobre-humanos e sobrenaturais dela. Já que sua carne e sangue são da linhagem Lúcifer, você acha que o veneno de uma cobra pode afetá-lo? Phil comentou isso com uma gargalhada e olhou de soslaio para Draco, como se estivesse se perguntando como seu querido sobrinho podia ser tão bobo às vezes. Draco ficou surpreso e então ficou sem palavras. Ela estava certa, não fazia sentido que um membro da linhagem do Deus Serpente fosse suscetível ao veneno de cobra. Talvez outras formas e fontes de veneno fossem eficazes, mas o veneno de cobra, em particular, deveria ser inútil. Seria como tentar afogar um peixe na água. Como ele poderia continuar a agir de forma dura? Com um olhar deprimido, Draco esticou o braço. Phil e sua cobra de estimação gargalharam em vitória, enquanto a serpente se aproximava de seu membro estendido. Em vez de uma mordida profunda e penetrante, a cobra azul apenas mordeu levemente seu braço e permaneceu imóvel. Ele fechou os olhos e tentou avaliar a serpente ideal da linhagem de Draco para representá-lo na batalha e na vida. O dragão negro percebeu isso e minimizou a força de sua presença na linhagem de Draco. Caso contrário, a cobra poderia sofrer alguns danos devido às suas origens e qualidades serem muito diferentes. Mesmo assim, a cobra recuou do braço de Draco, sibilando de dor e desconforto. Phil esperava isso, é claro, então ela esfregou suavemente a cabeça da companheira e se certificou de que ela estava bem. Ela não era idiota. Se seu sobrinho tivesse a mais alta pureza de linhagem, sua afinidade serpentina não poderia ser algo simples. Provavelmente estaria no nível de um dragão. Afinal, eles fizeram uma verificação preliminar quando Draco nasceu e descobriram isso, daí seu nome de nascimento. No entanto, ele era jovem demais para detectar o dragão exato. Phil esperou que seu parceiro se recompusesse. Quando isso aconteceu, olhou para Draco com surpresa e respeito. Ao contrário dos seres da mesma linhagem na maioria das famílias animais, bem como nas famílias mitológicas,
As serpentes não sentiam medo ao encontrar alguém de linhagem superior, apenas respeito e obediência. Para descrevê-lo usando uma analogia, outras linhagens que infligem supressão aos membros de pureza inferior por parte de membros de pureza superior eram semelhantes a um imperador perverso andando por uma rua de desfile. Os cidadãos se comportariam de maneira adequada e respeitosa devido ao medo das consequências, e não de coração. Para a linhagem da serpente, era como se um imperador benevolente fizesse o mesmo. O povo aplaudiria e acenaria com entusiasmo e reverência, com os rostos vermelhos de orgulho e alegria por estar sob tal governante. Bem? Phil perguntou um pouco impaciente na linguagem da serpente. Sua afiliação é um dragão negro major e um arrai menor de serpente divina. A fala da cobra era muito mais clara e agradável de ouvir, e era uma voz feminina. O dragão negro compartilhou esse sentimento com Draco, e foi assim que ele soube. Phil ficou chocada ao ouvir isso, parecendo ter levado uma pancada com um travesseiro enquanto estava bêbada. Você disse? Dragão negro. A cobra de estimação não se preocupou em responder, pois sabia que Phil estava perguntando isso retoricamente. Ela ficou chocada com a revelação e, dado o que a cobra sabia, isso não foi surpreendente. Phil respirou fundo e fechou os olhos. Ela realizou muitos exercícios respiratórios, para a diversão de Draco e da cobra. Quando ela se estabilizou, ela olhou para Draco solenemente. Meu sobrinho. Draco. Eu sei que você pode ter algumas queixas com nossa família devido à forma como tratamos você. O rosto de Draco passou de sorridente a rígido e insípido. Ele não esperava que Phil, entre todas as pessoas, de repente abordasse esse assunto e tão cedo. Percebendo a expressão de Draco, Phil suspirou. Parecia que ela não era a melhor pessoa para fazer isso, mas alguns preparativos preliminares tiveram que ser feitos para que quando ele voltasse para a família, Draco aceitasse melhor a explicação dada. Nunca teríamos sequer considerado paralisar sua linhagem e mandá-lo para o mundo se soubéssemos que você tinha uma linhagem de dragão negro. Só sabíamos que você tinha uma afinidade dracônica, e foi por isso que você era tão temido pela linhagem Pangu, aqueles cachorros. O rosto dela ficou tão feroz quando ela falou da linhagem Pangu, que Draco sentiu seu sangue começar a ferver. Seu rosto mudou quando percebeu que o ódio de sua tia por aquela linhagem era tão potente que poderia afetá-lo. Não se deve esquecer que este não era um mundo digital de Bondless, onde tais coisas eram facilitadas devido à natureza do mundo. Este era um mundo real onde a ciência era a lei. Ser capaz de fazer algo tão pouco científico. Essas linhagens e suas linhagens eram realmente incríveis. Não nos importaríamos em sacrificar 40% de nossos descendentes na guerra enquanto você crescia e dominava sua linhagem. Todos nós faríamos isso com prazer porque nosso futuro seria ilimitado. O que? Draco ficou atordoado. Sacrificar 40% de seus descendentes para ele crescer. Quantas vidas seriam perdidas? É claro que a linhagem Pangu e outras linhagens também sofreriam algumas perdas, mas não como a linhagem Lúcifer e Amaterasu. Segundo Eva, o impasse entre a linhagem Lúcifer e Amaterasu e a aliança Pangu ocorreu porque nenhum dos lados deu tudo de si durante as lutas. Isso era normal, afinal eles não tinham motivos para lutar até o fim, principalmente depois que seus progenitores deixaram o mundo e foram para o espaço em busca de vingança. Mas a linhagem Pangu estava ciente de que se Draco pudesse crescer com uma linhagem dracônica, ele seria uma ameaça absoluta à sua existência, inclinando a balança tão firmemente a favor do outro lado que toda esperança seria perdida. Se ele copulasse ainda mais com Eva, o filho deles não seria diferente de seus progenitores. Definitivamente estaria acabado para eles se ainda tivessem conseguido persistir de alguma forma. Não se poderia comparar um rato encurralado com um gato brincalhão. Quando o rato percebesse que a morte estava fixada nele, seus olhos redondos se tornariam aguçados e toda hesitação seria perdida. Ele lutaria ferozmente com o predador do qual normalmente fugia, causando apenas dano enquanto sacrificava sua defesa. O gato ficaria atordoado e muito cuidadoso, provavelmente sendo reprimido pelo rato porque ainda hesitava. Seria pensar em como evitar ferimentos graves para poder desfrutar do rato mais tarde. Ao contrário do seu inimigo enlouquecido, o seu ímpeto era mais fraco e a sua determinação era instável. Contudo, se o gato precisasse da carne do rato para alimentar seus filhotes famintos, ele também se tornaria incomparavelmente cruel, trocando golpe por golpe, independentemente da defesa com o rato.
A situação anterior com o gato hesitante representava a linhagem Lúcifer que foi pressionada pela enlouquecida Aliança Pangu, já que seu prodígio era dracônico, mas seu dragão afiliado poderia ser comum. Claro, um dragão comum ainda era um dragão. Foi por isso que eles apenas selaram sua linhagem e o enviaram para o mundo mortal. O primeiro era para acalmar as tensões com a Aliança Pangu e o último era devido ao seu conflito interno. Claro, Draco não sabia dessa última parte. No entanto, um dragão negro era diferente. Semelhante ao Bondless, ou pode até ser possível que a IA tenha implementado diretamente esse fato a partir do conhecimento adquirido do mundo real. O dragão negro era o rei. Quando rugiu, todos os outros dragões e serpentes se curvaram com respeito. Ao seu lado estava sempre um dragão branco que olhava com piedade e adoração. Com tal afinidade serpentina, nenhuma perda sofrida por Draco foi demais. Isso foi o que Draco raciocinou com a admissão de Fire, bem como com todo o conhecimento que ele tinha até agora. Ele ficou em silêncio ao perceber isso, sua rigidez se dissipando um pouco. Draco percebeu que talvez precisasse ser um pouco mais compreensivo. É claro que o perdão ainda estava fora de alcance, mas deveria ser dada abertura para ouvir algum benefício da dúvida. Foi como quando ele ficou furioso com a IA. Seus sentimentos sombrios se dissiparam quando ele considerou o quadro completo. Uma coisa semelhante ocorreu aqui. Fire percebeu que ela havia feito algum progresso e decidiu deixar o assunto aqui enquanto estava à frente. Não havia necessidade de apressar esse assunto com o Draco agora que ele estava ciente de tudo. Ainda assim, meu sobrinho, você é realmente uma fera. Para ter uma afinidade serpentina com o dragão negro, bem como 95% de pureza de linhagem. Sua tia, eu, devo bater minha cabeça em uma parede em algum lugar. Fire voltou a ser brincalhona. Seu companheiro Bluesnack subiu em sua manga, fazendo o que, só Deus sabia. Draco estava um pouco cético neste momento. A pureza da linhagem não deveria decidir a qualidade da Serpentina Affinity? Fire gargalhou da ignorância de Draco. Não. Para a linhagem Lúcifer, existem dois aspectos em nossa linhagem. Isso é pureza e herança. A pureza decide quanto poder bruto você pode canalizar para sua herança. Herança é a habilidade ramificada da linhagem sob a qual você se enquadra. Fire apontou para Draco com um olhar de superioridade. Pureza e herança estão intimamente ligadas, mas não afetam uma outra além dos fundamentos. Você pode ter uma pureza de linhagem de 2% e ainda ter acesso a uma forte afinidade serpentina, assumindo que você herdou a linhagem do deus serpente. Poderoso e sua pureza é baixa, o poder que você pode produzir é limitado. Draco congelou. Como ele poderia não entender? Para a linhagem Lúcifer, pureza e herança eram o que se ganhava desde o nascimento devido à linhagem sanguínea. Pureza era poder bruto e herança era aplicação. Para colocar nos termos do Bondless, pureza eram as estatísticas e herança eram as habilidades. Com estatísticas mais altas, uma habilidade seria inerentemente mais poderosa, mas as estatísticas não impediam que alguém aprendesse habilidades poderosas. No entanto, se alguém tivesse habilidades poderosas e estatísticas baixas, o upness da habilidade seria fortemente nerfado. Uma pureza de linhagem de 95% e uma afinidade serpentina tão forte significavam que, caso ele fosse libertado, ele seria capaz de exibir 95% do poder de um verdadeiro dragão negro. Segundo Dio. Às vezes, o choque era tão forte que era preciso exclamar em um idioma diferente para expressar adequadamente a surpresa. Nota do autor, neste caso. Fui eu, claro, isso foi apenas levando em consideração o poder bruto. Em termos de controle e técnica, Draco era pior que uma criança, já que não tinha treinamento. Ainda assim, o tipo de dano que um dragão negro retardado poderia causar era aterrorizante. Isso nem sequer estava levando em consideração as heranças do demônio chifrudo e do anjo negro. Draco só conseguiu respirar fundo neste momento. Fire percebeu seu choque e ficou incomparavelmente satisfeito. Este sobrinho dele não tinha entendido por que a linhagem Pangu estava tão aterrorizada com seu crescimento. Tudo soava como palavras exageradas quando ditas, mas agora que Draco tinha uma ideia do que poderia fazer, ele entenderia mais coisas. Draco ficou em silêncio por um longo tempo antes de perguntar, e minhas outras heranças? Fire exibiu uma expressão difícil. Isso? Bem, não posso evitar. Estou limitado à minha própria herança.
Você teria que encontrar membros da linhagem Lúcifer de outras heranças para descobrir. Draco respirou levemente com isso. Talvez tenha sido melhor assim. Ele estava começando a ficar com medo de si mesmo neste momento. As linhagens eram, em essência, a capacidade de um progenitor de condensar seus poderes ou características únicas em seu DNA e sêmen, óvulo para que as gerações futuras pudessem acessar essas habilidades sem ter que desenvolvê-las por conta própria. Semelhante a um título de segunda mão, ou como um título de nobreza que foi transmitido na família. Supondo que o progenitor desenvolveu a habilidade de criar portais espaciais, ela poderia condensar isso em sua semente e permitir que seus descendentes fossem capazes de criar portais espaciais de diferentes forças. Se a pureza do descendente fosse 100%, suas habilidades seriam as mesmas do progenitor. Se fosse 70%, seria 7/10 do poder do progenitor. As linhagens tinham vantagens e desvantagens. A principal vantagem foi a facilidade de acesso. Ao contrário do progenitor que teve que sofrer para adquirir a característica única através da evolução, experimentação ou compreensão, eles poderiam usá-la logo de cara. Outra vantagem era que eles poderiam desenvolver as habilidades que o progenitor transmitiu mesmo após sua morte, desenvolvendo novas formas de aplicá-las com muito mais eficiência. No entanto, as desvantagens eram pesadas. Uma herança de linhagem era como uma prisão, especialmente quando se considera o fator humano, sapiente. Como a habilidade foi aprendida facilmente, não foi compreendida. Não se deve confundir aprendizagem com compreensão, especialmente na área de linhagens e esoterismo. Aprender seria o ato de poder demonstrar a capacidade de criar portais espaciais, como lidar com sua frequência, o ponto de abertura e o ponto de saída, entre outros. Compreender seria saber como os portais espaciais foram criados, as teorias por trás deles e como o próprio espaço funcionava. A diferença era que no aprendizado a execução das habilidades era automatizada para o descendente. Eles sabiam instintivamente como criar um portal espacial e como direcioná-lo, mas não sabiam suas complexidades. Era como perguntar a um humano como ele respirava. Eles encolheriam os ombros e diriam com meus pulmões, o que mais? No entanto, a combinação de processos que envolvem a respiração e que foram automatizados para a humanidade era extremamente complexa. Outra desvantagem era que os descendentes de linhagem nunca se ramificariam de sua linhagem. Eles se orgulhariam de sua herança e viveriam dela, nunca desenvolvendo nada substancial próprio. Foi por isso que as linhagens eram uma prisão. Um descendente que possa ter grande talento em algum outro campo pode se ater à linhagem herdada do portal espacial por toda a vida, desprezando todo o resto porque nasceu com a linhagem. A pureza de sua linhagem poderia ser ainda baixa, tornando-o mediano entre os descendentes, mas ele ainda sentiria que era melhor que todos os outros. Normalmente, o resultado dos descendentes da linhagem estava caindo em desgraça, pois eles cruzavam e desenvolviam várias deficiências e doenças, ou cruzavam e a pureza da linhagem diminuía a cada geração. Eles também normalmente nunca superariam as conquistas de seus ancestrais e desenvolveriam a linhagem, pensando que era muito misteriosa ou profunda para eles, especialmente quando a herança era forte. É claro que todas essas especulações de Draco foram tiradas de representações fictícias de linhagens, daí seus exemplos rebuscados. Mas quais eram as linhagens que não eram quase fictícias? Agora que entendeu os fundamentos de sua linhagem, percebeu que realmente era um monstro. Ele parecia surreal. Ele cresceu sendo uma merda, passando de uma merda lendária através de seus próprios esforços, criando um legado na antiga linha do tempo. Tudo isso sem a ajuda de sua linhagem. A maldição que atormentava os descendentes de linhagem, onde eles nunca teriam conquistas próprias fora de sua linhagem, foi virada de cabeça para baixo por ele. Ele teve conquistas exemplares por fora, quase nenhuma em termos de linhagem. No entanto, sua linhagem era muito forte e adicioná-la ao seu repertório faria com que se tornasse apenas mais uma ferramenta para ele, não todo o seu arsenal, ao contrário de outros descendentes típicos de linhagem. Foi por isso que Firi não ficou nem um pouco bravo quando Draco a chutou. Quando ela viu Draco usar o controle, ela ficou extremamente satisfeita. Este sobrinho dela seria o maior descendente de linhagem através do tempo e do espaço para as 9 linhagens dos deuses humanos originais. Guild Wars capítulo 71, Parkins. Então, o que você planeja fazer agora, meu querido sobrinho?
Firi perguntou a Draco com um sorriso. Draco pensou um pouco. Seu plano original era espancar Firi até que ela divulgasse todas as informações das linhagens, ou de sua linhagem, mas como ela era da família, ele não conseguia nem reunir coragem para discutir. Eu estava planejando ir para uma nova casa e construir minha própria força no mundo humano. Chamar a sociedade de um mundo humano parecia bizarro para Draco, como se ele estivesse fazendo algo barato, mas era a melhor descrição para a sociedade agora. Afinal, os humanos do mundo eram na verdade sub-humanos. Os membros do lineage eram os verdadeiros humanos. Na verdade, eles eram até mesmo semi-humanos, na melhor das hipóteses. Apenas os 9 progenitores eram humanos. Porém, chamar todo mundo de sub-humano era um pouco demais, mesmo para um bastardo como Draco. Era melhor referir-se a eles apenas como humanos neste caso. A resposta de Draco fez os olhos de Firi brilharem. Meu querido sobrinho quer a ajuda de sua tia. Draco queria gritar não. Mas ele não conseguiu. Em vez disso, ele disse, tia Firi, prefiro fazer isso com meus próprios esforços, como forma de me moderar. Quando ele disse isso assim, como ela poderia continuar a ser problemática? Com um olhar abatido, Firi assentiu. Esta tia. Entende. Todos os jovens heróis da família devem, mais cedo ou mais tarde, abandonar os mais velhos em busca de aventura. Você pode ir livremente, meu querido e amado sobrinho. Esta tia ficará perfeitamente bem, mesmo que eu esteja sozinho e abandonado. Draco queria bater a cabeça na parede. Não admira que seu pai tenha fugido de tia Firi por causa da irmã dela, que era sua mãe. Uma mulher tão problemática poderia frustrar alguém até a morte. Tia Firi, não fique triste. Este sobrinho está fazendo isso em parte por sua causa. Draco disse rapidamente, dando tapinhas nos ombros de sua tia. Você é? Firi perguntou surpreso. Já que Draco decidiu fazer besteira, a espessura de seu rosto aumentou de repente e sua falta de vergonha aumentou rapidamente. Claro. Este sobrinho tem pouco cuidado com o mundo mortal, mas... se eu fosse esculpir um pedaço do meu próprio reino, parte dele poderia ser atribuída à tia Firi e ao seu comportamento de apoio para comigo e minhas ações. Como poderia Firi não perceber toda aquela besteira? Ainda assim, ela parecia emocionada e sorriu. Então, esta tia não irá mais mantê-lo. Saí com Kist, meu sobrinho. Draco sorriu e saiu da sala do mesmo jeito que entrou, com uma camiseta preta, shorts Burberry vermelhos, meias brancas compridas e chinelos pretos. Uma pequena sacola vermelha estava pendurada em suas costas com alguns itens dentro. Olhando para esta cena, era muito parecido com um filho jovem e bonito saindo em uma jornada para o oeste, sua velha mãe observando partir com os olhos marejados. Porém, o que estragou essa cena foi o brilho maligno nos olhos da mãe. Tei, que garoto sem vergonha. Ainda assim, era isso que eu mais amava em seu pai. Verdadeiramente tal pai, tal filho. Seus olhos brilhavam com intenções nefastas. Ainda assim, querer se livrar dessa tia é mais fácil falar do que fazer. Não vou deixar nada acontecer com meu lindo sobrinho. Draco caminhou pelas ruas do bairro de classe baixa. Olhando para a maneira como ele estava vestido, como um garoto de um fundo fiduciário passeando, vários olhos se fixaram em seu corpo. No entanto, quando o fizeram, desviaram o olhar quase imediatamente enquanto suavam. Sua intenção de matar era muito pesada. Porra, aquele garoto era mais malvado do que nós. Como poderia um jovem que parecia um filho da puta ser tão malvado? A área estava cheia de barulho e uma leve agitação, enquanto as pessoas tentavam ganhar aquela quantia mínima de dinheiro para sobreviver. Não era a agitação habitual de uma cidade, mas sim um mercado. Nas ruas havia várias barracas vendendo diversas coisas, e havia pequenos prédios situados atrás dos quais as barracas eram montadas em nome de... Draco viu pelo menos 3 pessoas sendo roubadas, uma garota sendo repentinamente arrastada para um beco e um jovem sendo levado para uma armadilha por uma garotinha. Na verdade, esta área não era para os moles. Uma vez que alguém passasse por aqui, seria melhor tratar a todos com a maior diligência e cautela, caso contrário, acabariam enfrentando mais do que apenas um simples inconveniente. Draco assistiu tudo isso com uma expressão apática. Ele não tinha interesse em resolver os sofrimentos do mundo porque, a menos que se tornasse um tirano que usasse a força e ameaças para reprimir o crime, ele sempre existiria.
Ele não estava tão entediado por ter se tornado tal pessoa, nem era um herói da justiça de coração. Talvez ele tivesse feito algo sobre tudo isso antes do evento, mas ele mudou muito durante sua guerra em Darkrow para realmente voltar a ser bom. Draco entrou em um beco e caminhou majestosamente. Os caras cruéis que estavam baseados aqui observaram Draco passar, seus rostos imóveis e seus olhos afiados. Nenhum deles sequer tentou impedi-lo. Nem mesmo uma pessoa deu aquele passo à frente ou murmurou alguma coisa para interromper sua caminhada. Para eles, foi como sentar em uma cadeira de balanço na varanda e, de repente, perceberam uma Piton de 3 metros deslizando bem na frente de sua casa. Naturalmente, alguém iria congelar e permanecer imóvel até que a Piton passasse, pois ela parecia desinteressada em você e estava apenas se movendo. No final do beco havia uma porta. Atrás da porta ouvia-se o som de um baixo pesado. 2 sujeitos estavam de cada lado da porta, os braços cruzados sobre o peito e os olhos cobertos por grossos óculos escuros. Eles usavam camisetas pretas justas da Lacoste e calças pretas com sapatos pretos. O da esquerda tinha pele clara e bigode grosso. O da direita tinha pele escura e era careca. Ambos eram musculosos e altos como o inferno. Quando eles viram Draco se aproximando, eles se moveram para detê-lo, mas ficaram atordoados com sua aura. Droga, uma pessoa começa com tal aura. Será que nos atrevemos a ficar no caminho dele? Então, novamente, temos escolha. Se permitíssemos que ele invadisse o estabelecimento sem verificá-lo primeiro e ele causasse problemas, poderíamos lidar com as consequências. Este era o problema enfrentado quando eram membros de baixo escalão de grupos pouco ortodoxos e ilegais. Num negócio jurídico, a pior consequência que alguém poderia enfrentar seria ser demitido. Uma pessoa assim choraria e reclamaria que a vida era injusta. Mas para as pessoas na cena ilegal, o fracasso equivalia à morte ou pior. Dependendo do peso do fracasso, eles podem até enfrentar tortura ou implicar também seus entes queridos. Esses 2 companheiros ficaram presos entre a espada e a espada. Eles tiveram que parar esse jovem e inspecioná-lo adequadamente, mas, com uma intenção assassina tão potente, ele provavelmente era um assassino pior do que qualquer um em sua organização atualmente. Draco parou diante deles e sorriu. Ele poderia não ter os olhos de Kaelo no mundo real, mas podia ver o que esses sujeitos estavam pensando com base em suas expressões ofendidas. Estou aqui para ver Parkins. Draco falou com um sorriso malicioso. As expressões dos 2 seguranças mudaram quando ouviram isso. Esse garoto. Não era simples saber o nome do chefe e dizê-lo tão casualmente. Quem era ele? Antes que qualquer um deles pudesse falar, ouviram uma voz lenta e gentil emergir de um alto-falante acima deles. Os seguranças olharam para cima e viram uma pequena câmera de robô-aranha situada logo acima deles. Quando perceberam que seu chefe estava observando tudo o que faziam desde o primeiro dia, começaram a suar tanto que parecia que estava chovendo. Deixe-o entrar. O segurança de pele clara assumiu a tarefa de conduzir Draco até a voz que falava, enquanto o sujeito de pele escura permaneceu do lado de fora para vigiar a entrada. Assim que Draco entrou, ele foi atingido pelo som de rock alto, luzes escuras e cheiro de álcool, suor e também sexo. As luzes piscavam constantemente e a multidão era tão densa que todos estavam pressionados uns contra os outros. O controle passivo de Draco mostrou a ele que mais de 90% dessas pessoas eram viciadas e drogadas. Entre eles havia cerca de 40% deles tendo diferentes estilos de sexo enquanto estavam pressionados juntos assim. O resto estava muito alto para fazer qualquer coisa, exceto ser empurrado. Os restantes 10% eram os traficantes e os observadores, que se certificavam de que nada ia mal enquanto a sua multidão de viciados em drogas expressava sua idiotice. Draco não foi conduzido através da multidão, mas sim por uma porta que parecia o armário de um zelador perto da entrada. Dentro havia um corredor limpo e bem iluminado. No momento em que a porta foi fechada, o som da música foi abafado quase inexistente. Draco percebeu isso com um sorriso. Parecia que Parkins ainda era o rei da tecnologia nesta época. Eles caminharam pelo corredor até uma larga porta dupla de cor marrom avermelhada, com algumas esculturas de leões, bem como alguns desenhos florais. O segurança parou aqui e bateu suavemente na porta. A porta se abriu lentamente, revelando um escritório luxuoso e bem decorado com uma estante que cobria todas as paredes esquerda e à direita da sala.
O piso era de madeira marrom polida e mais de 70% dele era coberto por um tapete azul claro. No centro da sala havia uma ampla mesa de centro e 2 sofás longos de cada lado. Perto da seção norte havia uma grande e ampla mesa de seu com vários itens, desde livros até uma luminária e um computador. Sentadas nos sofás estavam 2 meninas gêmeas. Eles pareciam ter 20 e poucos anos, com peitos modestos e caudas duplas. Eles tinham rostos redondos e fofos, com olhos grandes, narizes pequenos e lábios em forma de botão de rosa. O do sofá da direita tinha cabelo azul água, enquanto o do sofá da esquerda tinha cabelo ruivo ardente. Ambos tinham olhos pretos escuros e usavam longos vestidos de sol com cores que combinavam com seus cabelos. Eles estavam descalços, com as sandálias de gladiador tortas embaixo deles. Ambos se encolheram em posições confortáveis nos sofás. A ruiva tinha uma almofada de plasma na frente dela, enquanto a gêmea de cabelo azul tinha uma tela holográfica diante dela, claramente digitando algo furiosamente. Sentado na cadeira da mesa estava um jovem que parecia um jovem mestre. Seu rosto era longo e afiado e seus olhos eram de um preto claro. Seu cabelo era longo, preso em um penteado tradicional chinês que lembrava um rabo de cavalo, com seu brilho preto brilhando na luz. Seus lábios eram um pouco longos, mas ligeiramente grossos. Seus olhos eram afiados e ovais, dando-lhe aqueles olhos sonhadores que as meninas adoravam ver nos interesses amorosos da mídia voltada para mulheres. Ele tinha um leve sorriso em seus lábios enquanto olhava para alguns arquivos diante dele. Ele usava apenas uma camisa vermelha clara de mangas compridas e calças pretas, parecendo menos com o seu e mais com o tipo de pessoa de Draco. Ambos pareciam jovens mestres. No entanto, Draco infelizmente parecia um filho da puta que pensava que toda garota era seu brinquedo, enquanto Parkins parecia aqueles jovens mestres gentis e refinados, que eram um pouco moles por dentro. Quando Draco entrou, a ruiva ergueu os olhos de seu bloco de plasma com uma expressão entediada, imaginando qual sujeito tinha vindo lamber as botas de seu irmão desta vez. No entanto, quando ela viu Draco diabolicamente bonito, seus olhos se arregalaram e seu rosto ficou ligeiramente vermelho. Uau, ele é muito lindo. Foi uma reação perfeitamente normal ver um cara tão bonito, especialmente vindo de uma mulher tão jovem. Claro, não foi tão exagerado porque o apelo físico de Draco era alto, mas não roubou almas. Ainda. A irmã de cabelo azul olhou para Draco também. Sua expressão permaneceu plácida, mas suas bochechas coraram um pouco. Ela olhou para Draco dessa maneira, com olhos frios e sem emoção, bem como bochechas avermelhadas, seus dedos ainda digitando. Nota do autor: naturalmente, a ruiva é um tsundere e o cabelo azul é um kudere. Se você não tem ideia do que isso significa, pesquise no Google. Draco passou por eles sem sequer olhar na direção deles, seus olhos fixos em Parkins. Aliás, Parkins fingiu não ver Draco, seus olhos ainda vagando pelo documento em suas mãos. Draco sentou-se no único assento em Parkins, colocando sua bolsa no chão ao lado dele enquanto seus olhos fixavam-se no sujeito. Ele liberou sua aura, fazendo o segurança e a ruiva empalidecerem. O gêmeo de cabelo azul não mostrou nenhuma expressão externa. Parkins ergueu uma sobrancelha com isso e decidiu largar seu documento, olhando Draco bem nos olhos. Os dois mantiveram um contato visual tão intenso, a temperatura da sala caindo rapidamente a ponto de parecer glacial. Parkins tinha um pequeno sorriso nos lábios enquanto apoiava a bochecha no punho esquerdo, que também estava colocado em sua mesa. Draco cruzou as pernas de maneira cavalheiresca, os braços cruzados e o rosto impassível. Aqueles na sala sentiram seus batimentos cardíacos desacelerarem rapidamente, até que puderam sentir uma onda de letargia saltar-lhes enquanto a escuridão invadia seu campo de visão devido ao pânico. Parkins finalmente suspirou e balançou a cabeça. A que devo prazer, senhor Draco? Quando ele deixou cair o documento, pôde-se ver que ele havia sido impresso recentemente. Parkins se referiu a isso quando mencionou o nome de Draco, intencionalmente chamando a atenção do sujeito para o fato de que ele tinha informações compiladas sobre ele. Draco ignorou a teatralidade e foi direto ao assunto. Quero uma tarefa de classe S com a opção de cancelar quando quiser. Quando ele disse isso, os rostos de todos mudaram e a expressão de Parkins ficou rígida. Tarefa de classe S com opção de cancelamento. Esse rapaz pensava que era filho do Superman. A ruiva parecia querer abrir o crânio de Draco e descobrir como um homem tão lindo podia ser tão burro.
A garota de lebra azul, porém, parecia pensativa. Parkins também não se apressou em falar bobagens. Ele simplesmente considerou as informações que havia reunido até agora, bem como sua própria impressão sobre Draco. Depois de ficar em silêncio por um tempo, ele falou: Jade e Jade serão suas treinadoras durante a missão. Estou lhe dando o benefício da dúvida desta vez, mas preciso ter certeza. Aqui está sua tarefa. Parkins sacudiu a mão e um pequeno pedaço disparou em direção ao peito de Draco tão rapidamente que quase parecia uma bala. Jade e Jade, as duas gêmeas, ficaram chocadas com isso. Parkins estava tentando matar o sujeito. Draco, entretanto, moveu sua mão lentamente, tão lentamente que alguém poderia se perguntar por que ele se incomodou. Porém, quando o chip chegou perto da região do peito, ele apareceu entre os dedos, que retornaram para o local de onde haviam saído. Quase parecia que o movimento de sua mão era apenas uma ilusão, e o chip simplesmente desapareceu e reapareceu entre seus dedos. A respiração de Parkin parou enquanto os gêmeos empalideciam. O segurança também ficou chocado, mas não tinha noção. Porém, os outros três entenderam tudo, bem como o motivo pelo qual Draco era tão incisivo, possuindo uma aura tão sombria. Ele era um mestre de controle. Meu Deus, ele era tão jovem também. A maioria dos mestres de controle no mundo eram homens e mulheres idosos que estavam refinando suas habilidades de combate enquanto experimentavam uma quantidade profana de situações de vida ou morte para desenvolver o controle. No entanto, aqui estava um mestre de controle de 20 anos, possivelmente um dos poucos no mundo, se não o único. Como eles poderiam não ficar assustados? Draco pegou o chip e acenou para Parkins. Eu volto em breve. Parkins não respondeu. Apesar de seu poder e influência, um mestre do controle era alguém com quem ele não ousava brincar de cor. Mesmo suas ações anteriores fizeram com que ele se sentisse um pouco estúpido atualmente. Porém, o que fez seu coração gelar foi quando Draco parou e olhou para os gêmeos. O que você está esperando? Levante-se e siga-me. Os gêmeos ficaram preocupados ao olharem para o irmão mais velho, mas Parkins tinha uma expressão de dor e ressentimento. Ele abriu a boca várias vezes para dizer alguma coisa, mas não saiu nada. Jade, a garota de cabelos azuis, suspirou internamente e se levantou, movendo-se atrás de Draco silenciosa e obedientemente. Jada ficou muito mais relutante e relutante ao fazer o mesmo. E se Draco fosse uma fera lasciva que brincaria com eles? Parkins levantou-se e finalmente conseguiu falar. Sr. Draco, não há necessidade de ir com eles. Eles só iriam atrasá-lo do jeito que estão. Jada parecia esperançosa de que Draco concordasse. Afinal, quem queria duas garotas bonitas e aparentemente inúteis acompanhando-as enquanto empreendiam uma missão tão séria, especialmente uma que era classificada como S? Draco sorriu arrogantemente. Eles não vão. Afinal, suas habilidades únicas são adequadas para espionagem e trabalho de concerto. Ao revelar isso, Parkins imediatamente sacou uma arma e atirou no segurança de pele clara, que estava perdido o tempo todo. O sujeito parecia chocado por ser morto por não fazer absolutamente nada. A tez de Parkins estava pálida e os gêmeos se afastaram de Draco. Até a sempre legal Jade ficou apavorada dessa vez. Como ele sabia? Como Draco sabia sobre eles? Eles fizeram questão de esconder suas habilidades desde que nasceram e graças ao poder de seu irmão mais velho, eles foram capazes de viver pacificamente nos pontos escuros da sociedade, sem serem detectados e sem serem molestados. Mas agora eles foram descobertos. E por um jovem mestre de controle também. Guild Wars capítulo 72, Jade e Jade Draco deixou o clube com os gêmeos a reboque, seus rostos medrosos e suas peles pálidas. Eles caminharam atrás dele com as mãos estendidas diante deles, girando os polegares com desconforto. Houve um silêncio desconfortável enquanto eles avançavam. Até os gêmeos desejavam que algum amigo tentasse agredir Draco, ou mesmo tentasse pisar nele por causa deles, dando-lhes uma chance de fugir. No entanto, tal coisa não aconteceu. Que piada! Mesmo que esse papai bandido quisesse levar vocês dois embora, eu precisaria sobreviver primeiro. Com base no sentimento que esse cara está transmitindo, aproximar-se dele descuidadamente significaria a morte, muito menos provocá-lo. Draco caminhou com as meninas da área de classe média até a área de classe média, o que as levou mais de 2 horas de caminhada sem parar.
Felizmente, nesta época futurística, o condicionamento físico geral de todos era superior ao de 40 anos atrás. Especialmente considerando esses gêmeos que bebiam nos motes da segunda série como se fossem água da torneira. Se eles fossem como os cultivadores dos romances, então poderíamos dizer que havia pouco ou nenhuma impureza em seus corpos. Draco, já que estava trabalhando em sua forma física, estava um pouco abaixo da média atual, mas ainda conseguia caminhar por dias com seu corpo de divindade. Draco chamou um táxi, que era dirigido por uma IA de direção automática padrão que era muito simplista. Ele não se comparava à IA que executava o Bondless. Nenhuma das IA atuais neste mundo poderia. Enquanto ele se sentava no meio, os dois gêmeos sentaram-se um de cada lado dele em silêncio. Houve silêncio por um tempo antes que a voz monótona do táxi aí falasse. Por favor, selecione seu destino. Quando Draco não respondeu por um minuto inteiro, os dois gêmeos se entreolharam incertos antes de Jada falar com cuidado. Sr. Draco. Para onde estamos indo? Draco, mantendo aquele olhar despreocupado, falou preguiçosamente. Nenhuma ideia. Tanto Jada quanto Jade piscaram, sem palavras estupefatas. Nenhuma ideia. Espere. Desde que saímos do clube, ele nem checou o que estava no chip. Isso significava que ele nem sabia qual era a missão. Porra. Este belo mestre de controle era tão problemático. Suspiro. Parece que nós, irmãs, teremos que tomar conta dele nesse caso. Apenas agindo um pouco bobo, Draco dissipou a tensão que os gêmeos sentiam nele. Além disso, ele havia retirado sua aura, então tudo o que ela parecia era um filho da puta diabolicamente bonito, o que era um assassino para garotas como eles. Semelhante a como um cara tirava o casaco e se deitava de costas para uma garota bonita passar por cima dele, uma garota sorria e dava seu número mais para um cara bonito se ele pedisse. Na verdade, ser atraente era viver a vida no modo Justi Forti Story. Posso ficar com o chip que você recebeu, Sr. Draco? Jade perguntou gentilmente. Sua voz era suave e extremamente agradável de ouvir, apesar de praticamente sem tom. Draco jogou-o para ela e ela o pegou habilmente. Afinal, se ela tivesse um atributo de destreza, seria muito alto. Jade abriu sua tela holográfica e bateu na lateral da cabeça, ativando seus contatos cibernéticos, que brilharam com um brilho ciano. Esta peça especial de tecnologia permitiu visualizar sua tela holográfica e compreender os dados nela contidos. Então Jade e Draco, que estavam sentados ao lado dela, podiam olhar para a tela o quanto quisessem. Eles só veriam jargões do mais alto nível. Um teclado holográfico apareceu e Jade começou a digitar furiosamente nele, suas mãos subindo e descendo tão rapidamente que Draco nem tentou se estressar ao segui-lo. Deve-se saber que, com o vazio da perfeição, era o mesmo que ter um domínio onde tudo dentro estava sob seu escrutínio. Ele podia até sentir os batimentos cardíacos dos gêmeos, o processo e a composição do táxi cibernético e até ver por baixo de suas roupas, se quisesse. Claro, ele não o fez porque não era um pervertido desenfreado. No entanto, ele não estava disposto a seguir as mãos rápidas dela, o que deveria dizer a rapidez com que elas se moviam. Depois de alguns segundos, Jade guardou seu equipamento e digitou um destino na tela diante deles. A IA reconheceu sua escolha e começou a sair após confirmar o pagamento. Claro, Jade pagou por isso, já que Draco não parecia estar disposto a pagar. Que piada. Dominado ou não, líder da guilda Umbra ou não, o fato é que Draco era ainda mais pobre que um estudante universitário naquele momento. Caramba, o motivo pelo qual ele estava fazendo uma tarefa em nome de Parkins era porque precisava de dinheiro. Essa era a maneira mais rápida e discreta de ganhar dinheiro com base em certas habilidades. Os empregos de consertador sempre pagavam bem, mas apresentavam alta dificuldade e taxa de mortalidade. Havia também a questão da confiabilidade do empregador. Obviamente, Draco conhecia Parkins e os gêmeos de sua vida passada, então ele não teve dúvidas sobre isso. Na verdade, o fato de lhe descobrir o segredo bem guardado dos gêmeos mostrou que ele era mais do que apenas um conhecido casual deles anteriormente. Jade permaneceu quieta, trabalhando em uma coisa ou outra em sua tela holográfica. Jada não estava tão rígida. Ela começou a brincar com o cabelo enquanto falava casualmente com Draco. Então, como você dominou o controle? Essa era uma pergunta que qualquer pessoa que tivesse ouvido falar de controle,
mas não tivesse tido a oportunidade de falar com alguém que o dominasse, faria. Até os dedos rápidos de Jade pararam. Draco olhou para Jade e sorriu. Fiz 100 flexões, 100 abdominais, 100 agachamentos e corri 10 quilômetros todos os dias. Os gêmeos congelaram por um segundo, eventualmente trocando um olhar. Esse sujeito. Se você não quer dizer nada, simplesmente não diga. Quem você espera que acredite em você quando você disse algo assim? Se isso bastasse para dominar o controle, então todo o músculo do mundo não seria um mestre do controle. Jade aceitou como estava, mas Jada estava insatisfeita. Esse sujeito, eu não acredito que você possa resistir aos meus encantos. Se eu não consigo resistir ao seu, como você ousa resistir ao meu? Os olhos de Jada brilharam com intenção lúdica e, naquele momento, Sublime e Fury teriam acenado com a cabeça. Uma irmã nasceu no Dao de jogar os outros até a morte. É mesmo? Então tudo o que preciso fazer para seguir este treino e poder dominar o controle. Draco sentiu que havia algo errado com o tom dela e adivinhou que Jada estava tramando sua travessura novamente. Como ele poderia não conhecer a mentalidade dessa garota malvada depois de uma vida inteira? Como tal, ele respondeu com leveza e cuidado. Isso foi só para mim. Não sei se seria verdade para os outros. Jada franziu a testa um pouco, mas suavizou sua expressão imediatamente. Esse sujeito era muito inteligente. Mas ainda assim, esta rainha vai jogar com você até a morte. Deveria ser assim. O que você acha da prostituição? Tanto Jade quanto Draco pareciam céticos. Essa pergunta foi tão aleatória que nem mesmo a irmã gêmea de Jada conseguiu ver onde ele estava tentando chegar com ela. Draco queria ver que bobagem Jada estava tentando conseguir com tudo isso. Não tenho escrúpulos em relação a isso. Todos têm que esculpir um pedaço para si neste mundo e, desde que esse método não incomode gravemente os outros, não deverá ser um problema. Sinceramente, duvido que a prostituição se enquadre nesse rótulo. A resposta de Draco foi honesta desta vez. Afinal, ele cresceu em uma área tão sem lei, além de ter sido responsável por uma organização que lidava com a prostituição. Ele liderou vários prostitutos masculinos e femininos, tanto no mundo real quanto no Boundless, tendo descoberto que vender o corpo não mudava realmente seu talento ou utilidade. É claro que tal coisa era vista como imprópria em termos de moral e propriedade, mas isso era uma questão subjetiva. A opinião de Draco foi formada a partir de um raciocínio puramente objetivo. Jada pareceu satisfeita com a resposta dele, o que fez Draco ficar um pouco preocupado. Então, quer dizer, você não se importaria de estar com uma prostituta? Ou ser uma prostituta? Jada perguntou lentamente. Draco franziu a testa e Jade guardou sua tela holográfica enquanto olhava para seu gêmeo em silêncio. O que ela estava fazendo? Draco pensou um pouco e respondeu honestamente. Minha companheira ser prostituta é impossível, porque não haveria necessidade disso. Se ela fosse prostituta antes de se tornar minha companheira, ela se tornaria imperatriz depois. Também não haveria necessidade de me tornar uma prostituta. No entanto, se uma situação exigir que eu seja, eu poderia desempenhar o papel temporariamente. Claro, isso estava sujeito à aprovação de Eva. Mesmo assim, Draco nunca desistiria de sua virgindade nesta vida com ninguém além de Eva. Em Boundless foi diferente. Seja com esse NPC ou com aquele jogador, era tudo digital. Apenas os sentimentos do ato foram transmitidos e não os efeitos físicos dele. Em um sentido extremamente grosseiro e técnico, era, na melhor das hipóteses, como pornografia de role-playing e fever. Você estava tecnicamente se masturbando a simular a sensação de sexo, e não realmente tê-lo. Porém, no mundo real, era diferente. Mesmo que Eva estivesse obcecada por ele, Draco teria achado difícil perdoá-la se o Lorde local tivesse pressionado ela no mundo real. No entanto, tudo foi digital, o que, juntamente com outros fatos e circunstâncias, tornou-o insignificante. A principal razão pela qual ele queria salvar a virgindade para Eva era que planejava engravidá-la durante a primeira relação sexual. Seu Vital Yang e seu Vital Yin se entrelaçariam, permitindo que seu filho fosse o melhor descendente possível da linhagem Lucifer e Amaterasu. Entregá-lo a uma garota aleatória era absurdamente tolo, especialmente porque sua linhagem ainda estava selada. Já que foi Maria quem roubou sua virgindade em sua vida passada,
Não era de admirar que ela tivesse ficado tão fixada em Draco. Vital Yang de tal sujeito era mais do que apenas um creepy normal. O sorriso de Jada se aprofundou ainda mais. E quanto o irmão Draco pagaria por uma prostituta de seu agrado? Quanto o irmão Draco cobraria se fosse uma prostituta? Draco tinha uma ideia do que ela estava tentando fazer. Essa garota. Se eu fosse pressionado a pagar por nenhum valor seria muito alto, dependendo se ela combina com meu gosto e quanto eu tenho disponível. Se eu cobrasse, duvido que alguém pudesse pagar. O sorriso de Draco era arrogante, fazendo o coração de Jada bater mais forte. Então, quando ela pensou sobre isso, seu rosto ficou vermelho. É claro que, levando em conta sua beleza e seu domínio de controle, ele tinha o direito de nomear qualquer preço que quisesse. Na verdade, a maioria das garotas que eram procuradas por muitos e não conseguidas por ninguém, agarravam-se às suas coxas, jurando nunca soltá-las até que ele lhes desse uma rodada. Claro, Draco baseou sua estimativa principalmente no valor de sua linhagem, não em seu controle ou qualquer outra coisa. Os olhos de Jada ficaram quentes enquanto seu olhar para Draco se tornava possessivo. A expressão de Draco mudou quando ele viu isso, sua mente zumbindo rapidamente enquanto ele tentava descobrir por que ela mudou tão repentinamente. Quando ele levou em consideração tudo que Sublime e Maria lhe ensinaram, ele percebeu que só havia um motivo. Quando ele pensou até aqui, seu rosto ficou estranho. De acordo com a Sublime Notion, uma coisa que deixava uma garota, especialmente uma garota bonita e com alta autoestima, extremamente interessada era um cara de alto valor, que era inalcançável para ela. Isso despertaria sua ganância e luxúria, fazendo-os querer possuir você. É claro que, depois disso, eles poderiam perder o interesse instantaneamente, então era preciso continuar sendo difícil de adquirir para aumentar seu desejo. Pensando nisso, Draco enviou uma mensagem de agradecimento ao Sublime em sua mente enquanto sorria. Jada respirou fundo e bateu no teclado, virando-se para mostrar a tela para Draco depois de um tempo. Quando Draco e Jade viram o que estava ali, suas expressões ficaram horrorizadas ao perceberem o que Jada estava tentando fazer. Era o valor total do seu patrimônio. Ela valia cerca de $267.583. Isso seria suficiente para comprar o seu por uma noite. A pergunta dela fez os outros dois perceberem que suas especulações estavam corretas. Jade ficou surpresa que sua irmã, normalmente despreocupada e arrogante, sequer sugerisse tal coisa, e com uma expressão tão séria também. Draco ficou chocado por um motivo semelhante. Ele conhecia Jada muito bem e essa jovem senhorita Tsum Tsum não tinha um lado bom para ela. Nota do autor: presumo que todos pesquisaram os termos do capítulo anterior no Google, portanto, eles entendem o que Tsum e Ideri significam individualmente. Até agora, ela tinha sido incapaz de agir duramente por causa do status de Draco, mas ir direto para o fim do espectro assim. Porra! Este rei é muito bonito. Quando os tratadores do zoológico colocaram a placa "Não alimente os animais", eles se referiam a pessoas como Draco. Esse sujeito era mais narcisista até do que o próprio Narciso, que criou o termo. Draco suspirou com lamento. Na verdade, ele era muito desejável. Até ele queria um pedaço de si mesmo. Pensando nisso, ele deu um tapinha gentil na cabeça de Jada. Não se preocupe, quando você completar missões suficientes, você ficará rico o suficiente. Jada afastou a mão dele e fez beicinho. Porque parece que você está me tratando com condescendência. Porque eu sou. Draco respondeu simplesmente. Você. Jada sentiu sua raiva aumentar quando apontou o dedo para o nariz de Draco. Seu sujeito arrogante, você acredita que esta rainha não pode fazer você se curvar aos meus pés? Draco apenas ignorou Jada e mastigou seu dedo estendido. Apontar para ele daquele jeito e de tão perto, ela merecia punição. Aí. Jada chorou enquanto tirava seu pobre dedo da mandíbula de Draco. Ela soprou o dedo enquanto seu rosto ficava vermelho de raiva e insatisfação. Ela apontou outro dedo para ele, mostrando claramente que ainda não havia aprendido a lição. Você. Sua besta. Como você ousa mastigar meu ai? Jada gritou novamente enquanto Draco mastigava seu outro dedo. A pobre garota parecia tão sufocada que desejou poder apontar os dedos dos pés para o nariz dele também, mas estava com medo de que ele os mastigasse também. Como essa rainha deveria repreendê-lo se eu não conseguia nem apontar para o nariz dele?
Jade abriu a boca para repreender o sujeito, mas foi interrompida quando ouviu uma leve risada. Tanto ela quanto Draco congelaram, virando-se para olhar para Jade como se tivessem visto um fantasma andando em plena luz do dia. Eles viram Jade cobrindo a boca enquanto ela lutava para conter uma risada, um ato que fez seu rosto normalmente inexpressivo e inexpressivo se iluminar tão lindamente. Draco e Jade não tiveram coragem de se maravilhar com isso, pois ainda estavam chocados demais para fazer qualquer coisa além de abrir bem a boca para as moscas entrarem. Jade. Jade realmente riu. Jade realmente riu. Meu Deus, Jade realmente riu. Jada ficou chocada porque sempre achou que sua irmã gêmea era incapaz de tal ato. Ela nunca riu, nem quando era bebê, segundo Parkins. Para ela, rir agora era como ser atingida por um raio para Jada. Para Draco, foi pior. Deve-se notar que ele e Jada tiveram interações ainda mais bobas e engraçadas do que essa durante sua vida passada, e foi por isso que lhe permitiu que ela brincasse com ele dessa maneira. Foi como se reunir com seus antigos colegas de classe e realizar os mesmos atos que vocês faziam antigamente. Isso trouxe um sorriso aos lábios e reacendeu velhos sentimentos. No entanto, durante esse tempo, Jade apenas sorriu, na melhor das hipóteses. Ela nunca tinha rido. No entanto, ela fez isso agora. Como Draco poderia não ficar chocado? A primeira pergunta que ele fez foi: o que aconteceu com Jade em particular durante esse período e no período em que conheci Parkins em minha vida passada? Deve haver quase 2 anos de diferença entre conhecê-la nesta vida em comparação com a última. Draco franziu a testa quando pensou sobre isso. Ele percebeu cada vez mais que coisas estavam acontecendo com as pessoas ao seu redor em sua vida passada e que ele era inútil demais para notar ou cheio de ódio para se importar. No entanto, ele não tinha tal ódio nesta vida, o que significa que ele era muito mais benevolente. Poderíamos descrevê-lo como tal. Jade e Jade foram partes integrantes da ascensão de Escape e Bondless, tanto no mundo real quanto no mundo do jogo. Afinal, eles eram a dupla Firice. Um deles possuía uma classe Pyromancer que focava apenas no dano. Um golpe e ela estaria morta como um prego. Mas suas chamas poderiam cozinhar até mesmo um elemental do fogo. O outro era um Cryomancer que focava apenas na defesa. Ela não conseguia matar uma mosca, mas você não conseguia nem tocar nos peidos dela. Esses dois formaram uma dupla mortal e indutora de dor de cabeça que fez com que os jogadores de Bondless, e especialmente os de Darkrow, sentissem ódio e medo sem fim. No mundo real, as habilidades especiais de Jade e Jade eram incomparavelmente úteis se não se contassem as linhagens. Afinal, Jade era uma clarividente e Jade um gênio supremo. Eles nasceram com sinapses e conexões neurais confusas, o que tornaria uma pessoa normal morta ou imbecil, mas eles ganharam benefícios únicos com isso. O táxi parou e a voz monótona de anunciou seu destino lenta e silenciosamente. Chegamos ao destino, que está à sua direita. Tenha um bom dia visitando o Glorigori Labs. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.